Olá, educador, como você está? O meu nome é Rua Oliveira e hoje vamos aprender como criar uma aula na plataforma Ensinei. Vamos clicar em entrar, o botão azul no canto superior direito. Vamos até a aba Aulas, aqui no canto esquerdo. Agora na aba Aulas, nós podemos clicar no botão amarelo aqui no canto direito, criar nossa primeira aula. Eu vou colocar uma disciplina personalizada, vou inserir informática aqui no campo e dar um OK. Vou informar o nível de escolaridade, educação superior. O tópico pode ser lógica de programação de novo. Agora nós podemos marcar dois campos: aula com materiais ou aula vazia. A aula com materiais, ela prepara para mim um plano de aula, slides, exercícios, mapa mental e, se precisar, também um resumo. Só que para cada ferramenta que eu escolho aqui, que será gerado mais adiante, ele vai consumir um total de moedas. Fazendo a soma de todas as ferramentas que estamos utilizando aqui, será cobrado 500 moedas. Se eu deixar de marcar, por exemplo, o plano de aula que eu já tenho feito anteriormente, nossa aula custará apenas 400 e será bem mais vantajoso para mim. Mas como temos a opção aula vazia, isso quer dizer que você pode usar os seus próprios materiais que já estão no seu computador para a aula que você está criando. Vou utilizar a aula com materiais. E por último, o campo contexto para os materiais, que serve para dar um contexto adicional que ajude a IA a se preparar os materiais relacionados à minha aula. Vou deixar esse campo vazio, por enquanto, e apenas clicar no botão Gerar aula, cobrando assim nossas 400 moedas. Vou usar os meus tucoins para confirmar a criação. E pronto, nós já temos a nossa primeira aula criada, denominada como lógica de programação, e toda a seção das aulas são separadas por blocos. No bloco durante a aula, foi adicionada a apresentação de slides que nós criamos anteriormente junto à criação da aula. Se necessário, eu posso adicionar um novo material clicando no botão Adicionar material. Posso utilizar o botão Criar com IA para assim consultarmos todas as ferramentas da plataforma Ensinei. Posso adicionar um link, inserindo o link no campo Insira o link. Posso também subir um arquivo que seja imagem ou qualquer outro tipo de arquivo de documento. Docs, PowerPoint, planilhas e assim por diante. Para adicionar a minha imagem à minha aula, eu devo gastar cerca de 25 moedas. Ainda no bloco durante a aula, eu tenho a opção de modificar os meus materiais inseridos aqui, clicando no botão três pontinhos. Eu posso remover o material daqui ou mover para um outro bloco. E se necessário, você pode excluir o bloco, clicando no botão direito do bloco, excluir bloco. Vamos agora entrar e visualizar a nossa apresentação de slides criada. Aqui nós temos uma pré-visualização da apresentação. Aqui embaixo fica o tipo do material criado, que é a apresentação de slides. Aqui na lateral direita eu posso remover o material ou baixar em formato PowerPoint. Se você deseja editar o material que foi gerado, você deve utilizar o PowerPoint ou o Google Apresentações para editar o conteúdo que está nele. Vamos agora observar um pouco do slide que o Ensinei nos gerou. Agora no bloco após a aula, nós podemos consultar também os dois materiais que foram criados através da nossa aula. Vamos clicar em mapa mental. Você pode ver que novamente nós já temos o nosso material criado do zero, com um resumo da aula completa, de acordo com o que pedimos. Clicando agora em lista de exercícios, nós temos algumas questões que o Ensinei separou para nós. Ele divide
as questões entre fácil, médio e difícil mais abaixo? Nós temos aqui a nossa primeira pergunta sobre informática relacionada à nossa aula, lógica de programação. Imagine que você precisa criar um algoritmo para calcular a média de duas notas de um aluno. Descreva em português claro os passos que esse algoritmo deve seguir. E abaixo nós temos o gabarito comentado, onde nós temos a resposta da questão. O algoritmo deve seguir os seguintes passos: receber a primeira nota do aluno, receber a segunda nota do aluno, somar as duas notas, dividir o resultado por 2, exibir o resultado obtido, que é a média das notas. Se você desejar mudar o título de alguma ferramenta, nós podemos clicar aqui no campo verde, onde fica o título e o ícone da ferramenta utilizada. Agora também é possível visualizar a opção de edição, que ao clicarmos, seremos redirecionados para a aba Minhas Avaliações, e aqui eu tenho toda a configuração da minha atividade, separada pelo número de questões, do 1 ao 10, a dificuldade que a questão se enquadra, quantos pontos ela vale, aqui está sendo de meio ponto até 10 pontos. Ao clicar nos três pontinhos, podemos editar manualmente a questão ou excluir questão. Também nós temos as opções de adicionar a aula, já está dentro da nossa aula, que foi criada anteriormente. Podemos salvar as alterações e, se desejar, podemos exportar a avaliação no formato Docs para Word ou PDF. Podemos também ter as opções de incluir o gabarito final, incluir instituição e ano das questões, incluir pontuação das questões. Aqui em cima, como dito anteriormente, podemos mudar o nome da avaliação e, se necessário, adicione uma nova questão clicando no botão Adicionar questão. Temos o banco de questões ou podemos criar uma questão do zero. Utilizando o banco de questões, nós podemos consultar as instituições como Enem, Unesp, FATEC, o ano, indo até 2000 a 2025, a disciplina das questões, os tópicos relacionados à disciplina, a dificuldade, fácil, médio ou difícil. Podemos também escolher múltipla escolha, certo ou errado, ou uma questão discursiva. Podemos remover também as questões anuladas, questões inéditas e também o gabarito comentado. E quando preencher todos os campos de acordo com o que você está procurando, podemos clicar em Buscar questões. Eu preenchi um pequeno exemplo para exemplificar melhor. E aqui ele buscou uma questão do Enem 2020, do caderno amarelo, da disciplina matemática sobre funções do segundo grau. E aqui abaixo nós podemos consultar a questão ou adicionar a minha avaliação utilizando 10 moedas. Agora na aba Meus materiais, todos os materiais criados anteriormente na aula estão aqui. O nosso plano de aula, de acordo com o que fizemos na primeira aula prática, o mapa mental, a apresentação de slides e a lista de exercícios, assim completando todas as 4 principais ferramentas que a plataforma Ensinei pode nos proporcionar. Vindo até recursos de IA, nós podemos ver que elas estão aqui como as mais utilizadas e todas seguem o mesmo padrão na hora da sua criação. Uma janela onde nós inserimos disciplina, o tópico sobre a disciplina que iremos selecionar, o nível de escolaridade, a duração de tempo da aula, no caso do plano de aula, e um contexto para ajudar a inteligência artificial a desenvolver a sua aula e deixá-la ainda melhor. Então essa é a plataforma Ensinei, uma plataforma de inteligência artificial com inúmeras ferramentas para facilitar o trabalho do educador e ajudá-lo a poupar ainda mais tempo na criação dos seus materiais. Educador, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.